Atos 4, 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: por que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos repetir juntos o verso 12, o último que eu li aí. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, este mês de outubro, no dia 31, aí a Reforma Protestante completa 506 anos. E sempre é uma data importante para lembrarmos aí das bases da Reforma Protestante, nossas bases. E a Reforma, trouxe aí alguns pilares para que possamos compreender doutrinas, ensinos bíblicos. Entre esses pilares estão as 5 solas que nós temos. Somente, sola, somente. E na verdade é essa palavra que deve nos ensinar mais. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente Deus, a glória. Por que somente? Pensemos que na tradição pensemos aí na Igreja Católica Apostólica Romana, que ela não tem somente a Bíblia como sua única regra de fé e prática, e sim a Bíblia e mais a tradição. A Bíblia e mais aí várias outras coisas que o clero, ele vai impondo durante a história, ok? Então, somente é muito importante. Eu queria conversar um pouco com os irmãos aqui para a gente entender um pouco a solos Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E o texto base é esse, do verso 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Quando dá nome aqui, está se referindo à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui os apóstolos, ali estão diante das autoridades, aquelas autoridades mesmo que ali condenaram o Senhor Jesus Cristo, julgaram e condenaram o Senhor Jesus Cristo, Anás, Caifás e algumas autoridades aqui. E a coragem deles, de proclamarem: não
nome de Jesus que esse homem foi curado. Foi Jesus é quem curou. E aqui ele fala da nossa salvação. E fala que eles o crucificaram. Certo? Então eu queria aqui a gente pensasse, somente Cristo é o autor da nossa salvação. Ao longo da história cristã encontramos vários modelos aonde vemos Cristo aí e mais alguma coisa, né? Sempre Cristo e mais alguma coisa. A natureza humana não se sente muito confortável em ter que depender totalmente de alguém para a sua salvação, por causa do nosso pecado, por causa da nossa autonomia, sabe? A gente, quando tem autonomia em algumas coisas, a gente se acha autossuficiente. E a salvação é situação de dependência absoluta e total de Jesus Cristo. E é por esse desejo humano de autonomia que a história cristã vem registrando muita criatividade da parte de alguns em acrescentar alguma coisa à pessoa e à obra de Jesus Cristo para a salvação do pecador. Claro, alguma coisa feita por nós, para termos aí uma participação razoável em nossa própria salvação. Lembremos daquele jovem rico que chega a Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não ali ouvir e decidir seguir somente o Senhor Jesus Cristo como Jesus Cristo. Só uma coisa te falta: vende tudo que tens, dê o dinheiro aos pobres, dê tudo para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas para seguir Jesus é só Jesus para a vida eterna. E ele saiu triste naquela situação. O que farei para herdar a vida eterna? Ali, logo no início da igreja, nós vemos aí o problema já no início da igreja, onde os próprios apóstolo Paulo se reúne ali com os presbíteros em Jerusalém para discutir esse grande problema. Em Atos capítulo 15, verso 1, diz aí: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então já no início, né, já estavam ali ensinando: olha, tudo bem, esse Jesus veio aí, morreu pelos seus pecados, ressuscitou e ele é o Salvador. Mas, como aprendemos no Velho Testamento, se vocês não circuncidar, também não pode ser salvo. Olha como que já vai acrescentando obras, né? Acrescentando a religião. E no verso 5 do capítulo 15 também diz aí: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Essa foi a discussão. Em Gálatas, Paulo discute isso, né? Falando que a salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo, somente Jesus salva. E aí nos Gálatas, alguns ali entre eles estavam ensinando, né, que tem que circuncidar, que tem que guardar as festas, que tem que aguardar os dias santos e assim por diante. Paulo não diz que somente Jesus Cristo. Tá? Eu quero aqui que nós pensemos nesse verso, nesse dia de hoje, e possamos estar imprimindo em nossos corações para que haja convicção do Espírito Santo em nossa vida. E não há salvação. Fala de salvação, é a salvação da perdição eterna, do lago de fogo. A salvação da situação onde o diabo e os anjos caídos estarão eternamente. A salvação daquele lugar que Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, onde há tormento eterno. É essa salvação que Jesus dá a todo aquele que nele crê. Somente crê em Jesus, na sua obra e na sua salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro
nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Observe, na história, como eu disse, a criatividade humana, ela aí desde Atos já começa. Então, ali, o primeiro concílio, em Atos 15, teve que se reunir para decidir. E ali eles decidiram, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, e aí eles já escrevem cartas às igrejas e vão consolar, exortar e direcionar as igrejas. O primeiro concílio já decide isso contra outro caminho para a salvação, a não ser Jesus Cristo. E assim durante a história, pré-reformadores, reformadores, e até hoje precisamos estar combatendo, proclamando, somente Cristo é o Salvador. Tá? Por exemplo, Papa Inocêncio, ali em 1200 mais ou menos, diz o seguinte: de coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, só a Santa Romana, Católica e Apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salve. Olha, a igreja que salva. Que papo é esse? O concílio de 1215 diz: há apenas uma igreja universal para os fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. E ainda diz: nós excomungamos e amaldiçoamos toda heresia erguida contra a Santa Ortodoxa e Católica fé sobre a qual nós exclamamos. Um outro Papa diz, em época de 1300 mais ou menos: por apelo da fé, estamos obrigados a crer e a manter que há uma só e santa Igreja Católica e a mesma Apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação e nem perdão de pecados. Vai ser que a igreja que salva. Concílio de Florença: firmemente crê e professa que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unirem a ela, a igreja. Não é Cristo que salva, é a igreja que salva. Estar na igreja, fazer parte da igreja. Entendeu? A criatividade humana não é só as escrituras para eles. E não é só Cristo que salva. E assim começa toda a criatividade maligna do homem, criando religião, criando meios para a sua salvação, aonde eles cooperam, onde nós cooperamos. E não há salvação. Podemos repetir novamente Atos 4:12. E já decorou? Calma aí. Caiu. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Também desenvolveu-se aí na história Cristo e mais as penitências. Cristo e mais as penitências. Interessante isso aqui. Penitências para a Igreja Católica é mais um sacramento, tá? Eles têm 7 sacramentos, nós temos 2 sacramentos apenas. A supremacia de Cristo na salvação é negada pela doutrina das penitências. A supremacia de Cristo na salvação é negada pela doutrina das penitências. De acordo com a teologia romana, a penitência é um sacramento cujo objetivo é regular a culpa do pecador. De acordo com essa doutrina, o batismo expia os pecados cometidos até o momento em que a pessoa é batizada. Para alcançar a expiação, o perdão, a salvação pelos pecados cometidos depois do batismo, se criou aí, a pessoa precisa praticar atos de penitência. Então, um adulto aí, que é pagão, diante da igreja,
católica. Para ele ser salvo, ele precisa entrar na igreja, ser batizado, certo? E aí ele é salvo. A partir daí, ele vai continuar cometendo pecado. E esses pecados depois precisam ser expiados, perdoados, para ter novamente o perdão e a salvação por meio das penitências. E foram criadas várias penitências, e dividiram ainda na história penitências para os pecados veniais e os pecados mortais. Mas é para os pecados mortais. A pessoa que assassina outra pessoa e faz esses pecados aí, eles criaram vários tipos de penitências, né? Então, esse era aí a regra, são regras aí postas para Cristo e mais as penitências, senão eu não posso ter o meu perdão. Na verdade, aqui é salvação pelas obras, tá? É salvação pelas obras, e aonde hoje nós temos no nosso tempo, né? Aqui é o arminianismo que a gente fala, tá? A leitura da Sagrada Escritura diz aí o próprio catecismo deles. A leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso e todo ato sincero de culto ou de piedade reavivam em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuem para o perdão dos nossos pecados. Olha só, não é Cristo que perdoa o pecado, somente Cristo. Eu preciso estar aí fazendo esses atos. Isso que eu estou falando da doutrina deles, que nós estamos repugnando diante das Escrituras. Somente Cristo salva. Somente Cristo. Tá? E outra questão do catecismo deles é o seguinte: é pelo sacramento da penitência que o batismo pode ser reconciliado com Deus e com a igreja. Este sacramento da penitência é necessário para a salvação. Olha o que diz. Daqueles que caíram depois do batismo, tal como o próprio batismo é para os que ainda não foram regenerados. Então, o batismo é necessário para a salvação. Tá? O batismo é necessário para a sua salvação, meu irmão? É necessário, Caio? Nem o batismo, meu irmão e minha irmã, é necessário para a nossa salvação. Não é. Tá bom? Para eles é. E aí, com o passar do tempo, diante de tantas criatividades e penitências criadas, né? E aí tem que ir se mudando, porque fulano de tal é rico e não pode se humilhar nessa penitência, e vai se mudando conforme vai se mudando os papas e as circunstâncias. Criatividade humana, filosofia humana, religião humana. Então, a oração passa a ser considerada oficialmente como uma obra de penitência. E até hoje, mais as orações. E aí diz uma outra parte do catecismo deles: a penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem, sobretudo, em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. A par da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meios de obter o perdão dos pecados. Olha só, meios de obter o perdão de pecados. Eles citam os esforços realizados para se reconciliar com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre multidão de pecados. Isso aqui é blasfêmia contra a palavra do Senhor. Isso aqui é não ter somente as Escrituras como palavra de Deus e verdade de Deus. Aí você vê outras religiões criadas aí, baseadas na salvação pelas obras. E você vai ver muitos esforços deles aí. Tá? Testemunho de Jeová, Espiritismo, Adventista do Sétimo Dia, Mormons, e todos os esforços para a salvação. Todos os esforços para a salvação. Para aí nesse pessoal que estão aí
que eles estão ali. Pergunta por que eles estão ali. O problema com isso é que se os pecados são parcialmente expiados, perdoados pelos atos de penitências, então Cristo expia para eles apenas uma parte dos pecados e, consequentemente, concede apenas uma parte da salvação, sendo a outra parte a obra humana. Assim, a salvação resulta de um trabalho em conjunto, realizado por Deus em Cristo e o ser humano, em seu zelo por se penitenciar e expiar, ainda que parcialmente, os seus próprios pecados. Contra isso, a palavra de Deus diz: somente Cristo. Então não se engane com essa piedade, com essa caridade, que isso vai contra as Escrituras, tá? E não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo e as penitências é um erro fatal e pode ser eterno para muitos que creem dessa forma. Cristo mais o dízimo. Dízimo aqui vamos pensar em parte financeira, tá? A comercialização da fé e da salvação, infelizmente, não é um fenômeno que ficou restrito à Idade Média, nem à prática romana. Isso acontece hoje ou não. Especialmente dentro de muitas igrejas evangélicas que distorcem o ensino bíblico do dízimo, das ofertas, nas quais o evangelho é oferecido por dinheiro e a salvação é trocada por ofertas. É triste e vergonhoso perceber como a prática romana das indulgências que Martinho Lutero ali se revoltou, criou ali as 95 teses e pregou ali em Wittenberg, e ali alguns estudiosos mostram que quando se pregou naquela data e na porta ali da igreja, era ali considerada a maior mídia da época. A maior mídia da época. Então você imagina. Então é vergonhoso a gente entender que essas indulgências de formas modernas estão dentro da igreja evangélica. Os vendedores de indulgências da Idade Média trocavam a salvação ou a redução de penas no purgatório, outra criatividade para criar-se meios para a salvação por meio do dinheiro. Então, algumas teses de Lutero, as 95 teses, eu trouxe aqui algumas que eu peguei de um estudo que um outro pastor fez, e diz assim, só para a gente ter curiosidade aqui sobre o que Lutero se revoltou na época dele, tá? Ele diz aqui na sua 6ª tese: o Papa não pode perdoar dívida que pecado, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus nas Escrituras, revelando as Escrituras. Erram, no número 21, erram os pregadores de indulgências ao afirmarem ser um homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgência do Papa. Pregam, número 27, pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Né? Trocou-se uma moeda ali em prol daquele que está no purgatório. É interessante, né, que eles vão se adaptando a essas suas criatividades. Alguns ricos, ali o seu valor depositado, comprando as indulgências, comprando perdão e salvação, os papas, né, os padres ali que davam as bulas papais ali assinando, eles, depende do valor, você livra a sua e
alguns anos seus só. E aí, então, assim, então é o seguinte, né? Você aqui vai entrar para o exército das cruzadas, em nome de Deus, você vai guerrear pela igreja, né? Então aí assina um contrato ali, e ele é um soldado agora das cruzadas, né? E assim vai as suas criatividades para ali estar vendendo indulgências, né? Certo, no número 28 ele diz assim: certo é que ao tintar a moeda na caixa podem somente aumentar o quê? O lucro da igreja e a sua cobiça maligna, né? Só pode aumentar os seus pecados. Minhas palavras aqui diante dessa tese, tá? O número 32, a última aqui que eu selecionei aqui, diz assim: serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência, né? Pegue alguns estudos sobre as indulgências, assiste o filme de Lutero, né, para você ter um maior conhecimento sobre as indulgências que ele se revoltou e escreveu, proclamou, foi julgado, foi condenado, e Deus o preservou aí para depois ele estar trazendo a palavra de Deus de volta aí naquela época. Hoje, os modernos comerciantes da fé vendem não apenas salvação, mas também relíquias poderosas, entre aspas, como fios de sua barba, lenços, e tudo que você imagina que a criatividade pode desenvolver. Nossa mente maligna através aí, dentro das nossas igrejas evangélicas, né? Inclusive, eu ontem estudando, estudando sobre isso, coloquei na internet lá e vi lá um que está na mídia aí, que se diz apóstolo, né? E ele foi lá para Jerusalém e comprou aquele que o judeu usa aqui, sabe? Um chale, né? Chale. Ali. E ali, ele falou assim, agora, você usando isso daí, você vai melhorar a sua oração, né? Só que custa só R$1.000. Né? Então, olha a que ponto chega o comércio da fé, da oração, da salvação, né? Lembrando que eu disse no princípio, isso é coisa do nosso coração, porque somente Cristo você precisa se humilhar, você precisa se render absolutamente. É só Jesus que nos salva. E nós temos uma dificuldade. Por isso que é só pela graça também. A regeneração é a obra totalmente de Deus em nosso coração, onde nós respondemos com esse chamado eficaz, a graça de Deus voluntariamente. Isso é libertador. Alguns não entendem isso até hoje. Por isso que mesmo dentro das nossas igrejas evangélicas, você vai ter muitos irmãos que estão pelas obras. E está sendo muito difícil. E continuará sendo difícil enquanto não se render absolutamente a somente Cristo para a sua salvação. E aí fica cheio de culpas, né? De pesos, de cargas. Mas engana-se quem pensa que esse é o ponto mais abusado a que pode chegar a criatividade humana, insatisfeitos com a venda de salvação, de relíquias religiosas, os mercadores da fé começaram a vender, como eu disse, orações, visitas, né? E visitas a idosos, a enfermos. Então, tudo isso, né? Porque, em primeiro lugar, ele vai colocar ele como um mediador. Entendeu? Esse pessoal é louco. Né? Diante das Escrituras, isso é loucura, tá bom? Na verdade, né? Há ainda uma certa limitação diante deles, mas o desejo deles é ser Cristo. Tá? É ser Cristo.
jovens aí, mas o desejo deles é que a igreja os reconheça como um mediador. Isso é a malignidade, né, da sua idolatria. Né? Insatisfeitos com essa venda, então eles vão aí criar, e isso fere a supremacia, a totalidade da obra perfeita de Cristo na cruz. O poder cristão não vem de relíquias de nenhuma espécie, sejam elas falsas ou verdadeiras, tá? Mas de Cristo, que é o Senhor e cabeça de sua igreja. E é somente quando nós permanecemos ligados a Ele, Jesus Cristo, e Ele em nós, é que podemos dar frutos e frutos que permaneçam, como Ele próprio nos diz: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O mesmo acontece com a venda de orações. Jesus é quem intercede. Na oração da Marilena, Ele é que abriu o véu na sua obra salvadora. Ele é que abre o acesso, é por meio dele. Ele é o que continua a interceder por nós, como nos diz Romanos capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É só por meio dele, é só Jesus, somente Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e nós, e como nosso sumo sacerdote eterno, vive sempre para interceder por nós, como nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente, olha só, não é parcialmente, onde precisa da nossa ajuda, da nossa cooperação. Por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E assim, lembrando dessa malignidade, né, dessa criatividade, dessa comercialização da fé e da salvação, eu, só aqui para nos ajudar, né, Jesus, quando envia os discípulos ali, ele diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Né? Então, irmãos, nós precisamos ter convicções e convicções bíblicas de somente Cristo em nossa salvação. Contra a comercialização da fé, da salvação, das orações, a Bíblia proclama Cristo, somente Cristo. Atos 4:12. E vamos lá. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não. E por último, Cristo mais as atividades eclesiásticas. Cristo mais as atividades eclesiásticas. Tá? Há sim uma forma sutil de tentar acrescentar algo à pessoa e à obra de Cristo, e aí nessa relação com atividades eclesiásticas, a participação das atividades eclesiásticas como meio de cooperar com a salvação. E até ali é bem sutil alguns estarem desenvolvendo as suas atividades eclesiásticas com um intuito, né, com aquela intenção de manter a sua salvação. Isso é uma coisa sutil, mas que está por trás de você acrescentar as suas obras. Por isso que você tem que partir do princípio do amor a Deus. Né? Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. E esse amor a Deus é algo voluntário. Eu gostei, esses dias nós participamos do culto da igreja de Caçapava, e o pastor disse assim, baseado aí no
um chamado eficaz, né? E na nossa confissão de fé que vai falar sobre o chamado eficaz dessa forma. Você não é obrigado a estar aqui. Quando você faz a sua profissão de fé, o seu batismo, ninguém te obrigou a isso. Né? Você não é obrigado a pegar o violão aqui e conduzir a igreja no mundo. Não é obrigado? Eu utilizo o livro, se quiser. Não? Verdade? Hoje, nós não somos obrigados a isso, irmãos. Mas só que se de forma sutil no seu coração você acha que se eu não tiver, Jesus vai ficar chateado comigo, eu não vou dar glória a Ele, que não sei o que, que não sei o que. Até no pequeno que nós estamos estudando sobre a glória de Deus, Deus é glorioso. Você não aumenta a glória de Deus. E você nem diminui a glória de Deus. Entendeu? Deus é. Deus é. Então, quando temos algumas intenções que nós, eu vou cooperar para que a glória de Deus aumente. Não, isso não existe, irmãos. Se não fosse criado ninguém, nem os anjos, Deus continua sendo glorioso. Ele é. Ele é autossuficiente em todos os seus atributos. Ele é santo e perfeito em todos os seus atributos. Por isso que a salvação em Cristo é o perfeito, o justo, morrendo pelo injusto e o imperfeito. E nós queremos melhorar a salvação. Cooperar com o quê? Que cooperamos. Agora, quando nós venhamos para um coração em amor e gratidão servir o nosso Senhor, é diferente. É diferente, né? Então, quando há essa situação, quando você faz a sua oferta, o seu dízimo, eu parto do princípio que tem que ser com amor ao Senhor. Eu parto desse princípio, porque senão os fariseus fazem melhor que a gente, meus irmãos. E Jesus condenou os dízimos e as ofertas deles. É indispensável participar dos cultos. Isso deve ser encorajado em todas as igrejas. Quando participamos do culto público, estamos atendendo à convocação divina, no qual Deus fala conosco na leitura, na exposição da sua santa palavra. Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Verso 6. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É uma convocação santa para o povo de Deus, o povo salvo, para adorarmos a Deus juntos. Nós falamos com Ele através das nossas orações, respondemos a Ele através dos cânticos, né? De confissão, de adoração, de glorificação, de enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Somos edificados, somos consolados quando participamos dos cultos com a intenção de adorar a Deus pela mediação do seu Filho, por tudo que Ele é, que Ele fez e o que Ele fará. Participar de tudo isso pode ser uma grande bênção para nossas vidas, especialmente daquelas atividades que nós exercemos os nossos dons, porque Deus, quando nos salva, nos dá dons para edificarmos a igreja, edificarmos uns aos outros, né? Além disso, somos cristãos e precisamos participar da vida, da família, da igreja, do corpo de Cristo, como nos diz Hebreus, né? Somos um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. E precisamos adorá-lo como indivíduos, mas também como congregação, como assembleia, como corpo reunido, convocado para essa adoração. O problema é reduzir a vida
em uma enxurrada de atividades eclesiásticas como meio de cooperar na nossa salvação. Eu creio que vocês, alguém aqui veio de igreja neopentecostal? Neopentecostal. Há atividades diárias, correto? Há convocação diária. E é uma convocação que eu conversei com alguns, né? Eu fui visitar alguns irmãos, e aí eles me falaram, né, sobre isso, né? Era uma obrigação diária. E se não vai, é punido, é exortado. E quando você vai evangelizar, você tem que trazer pessoas para a igreja, você é obrigado, tipo uma cota de pessoas a trazer para a igreja. E assim vai, né? Então observe essa situação. Essa concepção equivocada da vida cristã acaba produzindo dois resultados negativos. Primeiro, ativismo prejudicial. Muitos irmãos aqui trabalham o dia todo e chegam em casa exaustos. Estudo, trabalho, estudo. Além do culto do dia do Senhor, dia de domingo, nosso culto, a nossa escola dominical, reservar uma noite por semana para participar do culto de estudo bíblico, reunião de oração, um pequeno grupo, né? Talvez não lhe fará mal. No entanto, reservar todas as noites para participar de atividades eclesiásticas é algo que trará, sim, cedo ou tarde, resultados danosos à sua vida, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela saúde, seja ela no seu trabalho e assim por diante, tá? Então isso não é muito sábio também, né? Uma lógica, né? E até assim, entendendo as prioridades, quando a gente vê Timóteo, Tito ali, a prioridade do líder, do presbítero, do diácono, se você não cuida bem da sua casa, você não pode cuidar da casa do Senhor. Né? Então há um desequilíbrio nessas imposições, né? Tá? Então, a outra coisa que traz de problemas piores ainda, né, é a cooperação na salvação. Devido à grande ênfase dada à participação em atividades eclesiásticas, muitos cristãos assimilam a ideia de que estar presente ao maior número possível de atividades é algo diretamente associado à obtenção de salvação. Isso está absolutamente errado. Ninguém é salvo por participar de atividades eclesiásticas, por mais por confiar em Cristo como seu Salvador pessoal. Ninguém é salvo por participar de atividades eclesiásticas. Como eu disse, precisamos entender a base. E a base é o desenvolver voluntariamente, por amor, o servir ao Senhor, o desenvolver os nossos dons, de forma muito simples. Tá? De forma muito simples. Contra essa ênfase na participação em atividades eclesiásticas como meio de cooperar na salvação, a Bíblia diz: Cristo, somente Cristo é a nossa salvação. Concluindo, irmãos, Cristo, mais isto ou aquilo. Vocês entenderam? Né? Qualquer coisa que eu queira somar a Cristo para a minha salvação, para o desenvolvimento, para a minha relação com Deus, e não confiar totalmente no perfeito sacrifício de Cristo, aonde Ele é o substituto perfeito, né? O bom pastor, o sumo sacerdote perfeito, né? Isso trará prejuízos eternos e prejuízos para a minha vida, tá? Os diversos mais que venhamos a acrescentar, que o ser humano acrescenta, tenta acrescentar a Cristo e não muda a realidade, só traz prejuízos. Até mesmo a fé com que nos apropriamos dessa salvação é fruto da graça de Deus. Até o arrependimento, é Deus que produz a
tristeza, que é o arrependimento verdadeiro para a salvação. É Deus quem te dá a fé no meio da sua graça. Afirmemos então, como o apóstolo aqui afirmou, somente Cristo. Somente Cristo. Atos 4:12. E não, vamos lá. Atos 4:12. E não há salvação porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia ensina que a salvação não é obra realizada em parte por Jesus e em parte pelo pecador. A salvação é tudo que está diretamente ligado a ela, como o perdão dos nossos pecados, é obra exclusiva de Deus. Deus não tem colaboradores na sua salvação. Trata-se de uma obra realizada exclusivamente, totalmente e perfeita por Jesus Cristo. Associar a ela qualquer esforço ou mérito humano é depreciar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Que você afirme isso no seu coração, que você possa proclamar isso, assim como o apóstolo aqui teve a convicção e a coragem de proclamar a aqueles líderes que crucificaram Jesus. Ali quando os prenderam esses apóstolos, eles tiveram a coragem. É só Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem curou esse coxo. E é Jesus Cristo o único Salvador. Esse que vocês crucificaram. Tenham coragem de proclamar, de ensinar. Porque é só Cristo que salva nós. E aquele que não crê ainda dessa forma está em erro duro e que, se continuar, vai passar uma eternidade